Então vamos lá. Aqui a gente tem a água em forma líquida, que é aquela água que sai da torneira das nossas casas. Assim como a água que também sai do nosso chuveiro, tá? Ó, então aqui eu abri o chuveiro, a água tá caindo do chuveiro. Então também é água em forma líquida. Agora, a água que tá saindo do chuveiro, ela já esquentou, então ela já está o vapor que sai dessa água, ele já está na forma gasosa. Ó, como vocês podem ver, a água do chuveiro, tá? Já está na forma gasosa. Então, o vapor, na verdade, né? Como ele está quente, ele acaba se transformando em vapor d'água também, tá? Agora aqui eu tenho uma forminha de gelo, estão vendo? Coloquei água na forma líquida dentro dessa forminha de gelo e ela ficou no formato, ó, tá vendo como que é a minha forminha? Ela ficou exatamente nesse formato. Então aqui a gente tem a água no estado sólido. Quando a gente fala de sólido, as moléculas desse sólido, elas estão bem juntinhas, tá? Muito juntas. Então, por conta disso, elas acabam adquirindo a forma do objeto em que a gente coloca elas. Por exemplo, aqui no caso, essa forminha de gelo. Então, todos os meus gelos que estão aqui, eles vão acabar ficando com esse mesmo formato, tá? Ó, observem aí no livro de vocês, estão vendo? Aí aqui ele deu como exemplo uma pedra. Mas olha como que as moléculas estão bem juntinhas, bem próximas umas às outras. Então, não muda a forma e nem o volume. Estão vendo aí? Aí aqui, ó, no caso dos líquidos, a gente já tem as moléculas mais distantes, né? E não possui forma definida. Na verdade, ela vai ter a forma ou do jarro, ou do copo, vai ter o formato da onde que elas estão, né? E elas conseguem ter uma movimentação muito maior. E já o gasoso, a molécula, ela já tá muito distante, bem distante, a distância entre elas é muito maior, né? E elas também não têm nem forma e nem volume definido, tá? E agora, a gente vai falar um pouquinho sobre as mudanças que esses estados físicos, né, que eles sofrem. Então, por exemplo, aqui a gente tem o gelo. Então, o gelo, ele tá derretendo. Então, ele tá passando do estado sólido para o estado líquido. Quando isso acontece, a gente fala que ocorreu a fusão. Então, é a passagem do estado sólido para o estado líquido, tá? Então, isso se chama fusão. Quando a gente coloca a água em estado líquido aqui dentro da forminha, tá vendo, ó? Tem 2 gelinhos aqui, porque eu já tinha tirado, tá, gente? Então, quando eu coloco a água em estado líquido dentro dessa forminha, e aí ela levo ela pro congelador e ela se solidifica, né? Ela fica no formato da minha forminha, a gente fala que ocorreu o processo chamado solidificação, tá? Que é a mudança do estado líquido pro estado sólido, tá vendo? O gelo sólido, tá? E a gente tem também, quando a gente fala de mudanças de estado, o que a gente chama de vaporização, que pode ter 3 tipos. Então, a vaporização, ela é o quê? Ela é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Então, ela tem a evaporação, que é aquela passagem de forma lenta, de forma gradual. Por exemplo, quando tem poça de água, né? Quando tem poça de água no chão, que ela seca devagarzinho. Quando a gente coloca a roupa no varal, que ela também seca devagar, né? A roupa tá cheia de água e a água vai evaporando devagar. Aí a gente tem a ebulição, que é quando a gente coloca, por exemplo, a água para ferver, né? E já ocorre um aumento de temperatura e já é um pouquinho mais rápido, né?
do que quando a gente coloca a roupa no varal para secar. E a calefação, que ela é instantânea. Por exemplo, quando a gente aquece uma chapa quente e joga água nela, automaticamente a gente já tem a mudança do líquido para o gasoso, tá? Agora eu vou mostrar para vocês. Ó, então eu tenho aqui algumas roupas secando no varal. Então, como eu falei, que é uma forma mais lenta e gradual. Do mesmo jeito, se eu tivesse colocado uma bacia no quintal, por exemplo, para poder evaporar aquela água. Então, ocorre de forma lenta, gradual. Aqui eu tenho uma panela que eu coloquei água e essa água está fervendo, então ela está também em estado de ebulição, né? Só que essa água, ela acaba evaporando de forma mais rápida, né? Porque ela recebeu o calor diretamente, então ela é muito mais rápida do que a evaporação, que é no caso das roupas do varal. E se eu pegar vocês estão vendo que tem uma frigideira aqui do lado? Se eu pegar essa frigideira, ligar o fogo para poder aquecer e jogar água depois, vocês vão ver o barulhinho que vai ficar, o barulhinho que ela vai fazer. Só um minutinho. Ó, enquanto a panela não aquece, eu vou mostrar pra vocês. Eu acabei de fazer arroz, estão vendo? E aí, o vapor que o arroz, enquanto ele cozinhava, ele produziu, estão vendo que a tampa da minha panela ficou cheia de gotículas de água? Então, isso é a condensação. É o quê? É a mudança do vapor pro líquido. Estão vendo, ó? Ficou com um monte de gotículas d'água. Parece até que eu joguei ela na água, mas na verdade eu não joguei. Foi o próprio vapor do arroz que ficou assim, tá? E a condensação, ela também é chamada de liquefação, tá? Agora, vamos ver se vai fazer o barulhinho que eu falei. Que a calefação é a mudança muito rápida, porque a minha panela, ela tá aquecida. Estão vendo? Fez um barulhinho, né? Mas não sei se vai dar pra ver o vaporzinho que subiu, tá? Então, esse vaporzinho que subiu é a calefação, é a mudança rápida, né? Então, a minha chapa, ela tava bem quente. E aí, quando eu coloquei água, automaticamente subiu a fumacinha, né? Que no caso seria o gasoso, né? Ó, observem aqui também, estão vendo, ó? Tá saindo uma fumacinha. Isso também é o estado gasoso, tá? Não sei se dá pra ver pelo vídeo, se dá pra ver muito pouquinho, não sei como é que tá aí pra vocês, mas isso também é o estado gasoso, tá? Ó, observem também que o meu box ficou como se ele tivesse todo embaçado, cheio de gotículas de água. Então, isso também é a condensação. Assim como a gente pega, quando a gente pega um copo de água, um copo, por exemplo, de Coca-Cola ou de água gelada e põe num copo, parece que depois o copo fica todo molhado, tá? Também é uma mudança de estado físico. Assim como o carro, quando ele fica lá na friagem, também é uma mudança de estado físico, né? E a gente também tem uma outra mudança de estado físico que a gente chama de sublimação. O que é a sublimação? Sabem aquelas bolinhas brancas de naftalina? Olha, observem aqui, eu não tenho nenhuma, tá? Pra mostrar aqui pra vocês. A naftalina são essas bolinhas brancas, estão vendo? Isso, o que normalmente a nossa mãe costuma colocar a naftalina diretamente no guarda-roupa para evitar barata, para evitar a infestação de algum bicho. E o que acontece com essas bolinhas? Na verdade, elas evaporam. Então, elas somem lá do guarda-roupa. Não é ninguém que chega lá e tira, elas simplesmente somem. Então, o que quer dizer isso? Que ela evaporou, né? Então, ela passou do estado sólido, porque a naftalina é uma bolinha, né? Se você apertar, você vai sentir que ela é sólida. E ela evapora, ela some. Então, a sublimação é a passagem do estado sólido pro gasoso. Então, a naftalina, ela vai sumir, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha mostrado um pouquinho aí pra vocês, né? Como que funcionam os estados físicos da matéria. Espero que vocês tenham entendido.
tá? Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo.